Eu quero nesse momento convidar eu ia falar apóstolo também, né? O pastor Fabrício Moura. Pastor Fabrício Moura, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Tempo Precioso. Bom dia, apóstolo Paulo Roberto. Que honra estar com vocês mais uma vez nesta sexta-feira abençoada aqui com a família da Rede Super no programa Tempo Precioso. Graças a Deus. E olha, pastor, a Rede Super está com novidade. Na segunda-feira provavelmente na segunda-feira nós vamos aqui estrear o Bola Morena Esportes, o Bola Morena Esportes, aqui às 5 da tarde, ao vivo. Nós estamos aqui numa parceria aqui com os amigos. Nós teremos aqui você já ouviu falar no Robert, ex-jogador do Corinthians, mais lembrado no Santos, né? Mais lembrado no Santos, um meia que fez muito sucesso ali entre 2002 e 2006, jogou no Japão, né? Jogou na seleção brasileira e ele está aqui em Campo Grande, é pastor também. E o interessante, pastor Fabrício, é que uma irmã teve uma visão que eu ia conhecer um pastor careca e de bigode. E ele está careca, e nessa pandemia ele deixou o bigode crescer. E ele veio para cá careca e de bigode, e sentava comigo na Rede Super, e a gente fazia uma parceria. Demorou um mês, esse homem não apareceu, veio aqui fazendo uma live com um amigo, o amigo falou, olha quem está aqui, quer te conhecer, quer conversar com você. Quando mostrou na tela, careca e de bigode. Quando Deus tem propósito, Deus tem um propósito. Então nós vamos inaugurar aqui na segunda-feira, vai estrear o Bola Morena Esportes aqui para Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul e para todo o mundo através das redes sociais, trazendo aí as pessoas em todo mundo para ouvir, para aprender mais sobre o esporte. É bênção de Deus ou não é, pastorzão? É bênção. Eu conheci o pastor Robert aí nós estávamos um dia ali no Burger King e aí ele estava lá também e eu conversei com ele, trocamos zap. Hoje ele está pregando na nossa igreja aí na Presbiteriana Renovada, mas acabou não dando certo. Mas eu tive oportunidade naquele dia de conversar bastante com ele em Campo Grande, quando nós estávamos ali no Burger King, ali na Afonso Pena. Foi uma bênção, muito humilde, um homem abençoado de Deus, né? Olha, muito alegre e nós estamos felizes aqui com tudo que Deus está fazendo para a glória do Senhor. Pastorzão, nós vamos falar hoje sobre o reino de Deus, o evangelho pregado, que é o evangelho do reino de Deus e o evangelho da graça, né? Que ao meu ver, os dois que na verdade eles se unem, né? Eles se unem é de Sim. suma importância na vida do cristão. Mas o que nós vamos falar também dentro desses ensinamentos que o Senhor vai trazer é que nós não devemos deixar de pregar o evangelho do compromisso, da responsabilidade, da santidade e assim por diante, e apresentar ao povo um outro evangelho que não seja um evangelho do reino que traga aí uma falsa liberdade às pessoas para que elas acham que possam fazer o que elas querem com o corpo, com a vida delas, enfim. Primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor dentro desse texto, eu queria que o senhor explicasse para a gente uma coisa que as pessoas têm dúvida, e é uma coisa tão simples de explicar, mas eu gostaria que o senhor explicasse. Qual a diferença entre o reino o reino dos céus, né, e o reino de Deus? Porque Mateus traz, no Evangelho de Mateus, ele fala sobre o reino dos céus, né? Os outros evangelhos falam do reino de Deus. Mateus também fala do reino de Deus, lá em Mateus 24. Mas eu queria que o senhor explicasse qual a diferença do reino dos céus e do reino de Deus. São dois reinos, é um no céu e outro na terra? Como é que é isso? Então, apóstolo, uma pergunta muito importante a sua, porque geralmente há uma confusão pelo fato de Mateus ter citado o reino dos céus, enquanto Lucas, João, Marcos citava reino de Deus.
Mateus também citou reino de Deus, poucas vezes, mas na maioria das vezes ele preferiu citar reino dos céus. Era um costume daquela época não citar o nome de Deus. Então, ao invés de ele dizer casa de Deus, eles diziam casa do Senhor, casa de oração. Ao invés de eles disserem Espírito de Deus, eles diziam Espírito do Senhor. Então, sempre eles substituíam ali, quando fossem dizer o nome de Deus, por um outro nome, porque eles acreditavam que o nome de Deus não deveria ser citado assim em todo momento. Tinha até aquela ideia, não cite o nome do Senhor em vão. Nesse caso, não era que era em vão, é que eles preferiam preservar o nome do Senhor de tão santo que era. Ao fato deles escreverem o nome de Deus num papel, não podia rasgar, não podia ser rasgado. Só com o tempo que o papel poderia ser desgastado, mas não deveria haver um desgaste, não deveria ser queimado e nem rasgado o papel que foi escrito o nome de Deus. Então, Mateus, ele carrega com ele essa cultura, ele carrega com ele esse padrão, e por isso ele evita citar o nome de Deus. Mas reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa, é o mesmo reino, é um reino que é a influência, é o governo de Deus vindo sobre a terra. Então o reino, quando eu falo aí reino dos céus, também não significa o reino nos céus, embora o Senhor reine em todos os lugares, tanto aqui como nos céus. Mas quer dizer que o reino dos céus também pode ser entendido como origem e o reino de Deus pode ser entendido como destino, ou seja, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Sim. Né? Origem e destino, inaugurado antes da fundação do mundo, né? Hoje estendido até nós, e também tem o reino milenário e eterno, né? Que o Senhor Deus Sim. também traz para nós esse ensinamento. Então, basicamente, a resposta simples é isso. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Essa questão de destino e origem é uma forma interessante de conseguir interpretar com mais facilidade. Aham. Porque olha só, como o senhor disse, o reino de Deus é todo o universo, tudo que existe é o reino de Deus. Por que que aqui na Terra nós chamamos também de reino dos céus? Porque nós sabemos que a Terra ainda não está completamente conquistada para Deus, por Deus e para Deus. Nós sabemos que aqui ainda é o império das trevas. Então, Deus ele é rei em todo o universo. Aqui na Terra, ainda existe uma parte que ele não governa. E ele não governa justamente por causa de seres humanos que possuem autoridade para escolher entre o bem e o mal, escolher o mal. Se todas as pessoas escolhessem, optassem por Deus, em servi-lo, a sua bondade, a sua misericórdia, então o reino de Deus estaria completamente instituído aqui na Terra. E aí sim, aqui a Terra também estaria completamente sendo governada por ele. Mas não foi o fato, né? Eles estão tentando levantar um império, e esse império é um império contra Deus, anti-Deus. Um império que vem ao contrário do governo de Deus. Tanto que em Apocalipse diz que Deus vai julgar aquelas pessoas que não aceitaram o seu governo. Não só em Apocalipse. Jesus mesmo fala sobre a parábola do senhor da vinha que saiu e quando voltou para prestar conta, mataram o empregado, depois mataram o filho. Aí fala assim, quando vier o dono da vinha, o que vai acontecer? Aí, ao final, Jesus diz, ele vai pegar todas as pessoas que não aceitaram o governo do filho e vai expô-los em praça pública e vai exterminá-los em praça pública. Ou seja, para que o governo de Deus seja completo aqui na Terra, há necessidade dessa conquista, há necessidade dessa batalha. Por isso nós temos batalhas futuras, como a Batalha do Armagedon, aí depois nós teremos, depois do milênio, a Batalha de Gog e Magog, teremos o juízo final, porque Deus não vai fazer isso de uma forma impositiva, Deus vai fazer isso de uma forma justa. Deus faz questão que ele dê todas as oportunidades para aqueles que estão escolhendo se voltar contra ele, que não estão aceitando o domínio do Filho, porque o Filho será o Rei, Jesus é o Rei.
E existem pessoas que não aceitam de forma alguma, elas não aceitam de jeito nenhum. Então Deus é longânimo, ele é paciente, ele é misericordioso, ele usa a sua graça. Então ele não chegou conquistando. Tem muita gente até que pergunta, né, apóstolo? Se Deus quisesse agora, ele resolvia todos os problemas. É um estralar de dedos de Deus, resolvia todos os problemas da terra. Tenho certeza que o senhor já ouviu alguém perguntando isso para o senhor, Com né? certeza, eu Por já que ouvi. Deus não faz isso? Para Deus fazer isso, apóstolo, ele vai matar muita gente sem dar para elas a chance. Então ele é longânimo, ele precisa fazer com que as pessoas encham o cálice. Se não transbordar o cálice da ira, ele não vai tocar numa pessoa inocentemente. A justiça de Deus é muito, muito certa, muito justa. Então ele espera para se compadecer das pessoas. Então ele dá todas as oportunidades. Existem pessoas que vão transbordar o cálice da ira, não tem jeito. De tal maneira que o pecado delas vai chegar até o céu. Aí ele vem com dilúvio, como ele veio, aí ele vai vir com fogo. Mas ele só faz isso em último caso. Ele vai dando todas as oportunidades. Ele manda profetas, ele manda mensageiros, ele manda apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. Ele vai enviando sempre a chance para a pessoa ter a oportunidade, para que quando ela chegar no dia do juízo, não há, ela seja inexcusável, não haja nenhuma desculpa. Ela teve todas as oportunidades. Entendi. Pastor, eu estou aqui com a Bíblia aberta, em Efésios Sim, capítulo 2, no versículo 8 e no ao versículo 10. Eu acredito que aqui Deus ele traz os dois evangelhos. Embora quando as sim, pessoas elas vão embasar essa questão do evangelho da graça, o evangelho do reino, não usam muito isso aqui como referência. Mas aqui no versículo 8 diz assim, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Aqui fala o seguinte, a graça, ela vem depois do evangelho do reino, pelo que eu vejo aqui. sim, A graça, ela vem depois do sim. evangelho do reino. Porque se eu sou salvo pela graça, por meio da fé, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir Uhum. pela palavra de Deus, que é a pregação central de Cristo, que é o evangelho do reino. João Batista, ele pregava e dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos. Então vinha a pregação do arrependimento, vinha a pregação do reconhecimento dos seus pecados, e as pessoas que assim faziam, elas alcançavam a graça, e esse evangelho do reino entrava nessas pessoas, tão também o favor imerecido que é a graça, para a justificação dos seus pecados. Aí diz mais aqui, pastor, ó, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Tanto a fé como a graça é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, embora nós sabemos que nós fomos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nela. Essas boas obras que Deus preparou para que nós andéssemos nela, isso é nada mais, nada menos do que após você ser lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, você ser introduzido nesse reino, que é o reino do Filho do amor de Deus, porque aqui nessa terra existem dois reinos, é o reino de Deus e o reino das trevas. Então Deus transporta a gente do reino das trevas por sua misericórdia e graça, nos coloca no reino de Deus. Aí, pastor, a gente tem aquele compromisso com a palavra. E esse compromisso com a palavra, até ouvi o pastor Luciano Subirá pregando, né, que nada nós alcançaremos por obras no entendimento dele, mas as obras faz parte do quê? De uma decisão de obediência a Deus. Aí sabe o que eu entendi, pastor? Uma pessoa um dia chegou para Sim. mim e falou assim, pastor, eu dei uma oferta e recebi uma benção. O outro também deu uma oferta e não recebeu uma benção. O outro fez uma visita para alguém e ali teve sucesso. O outro, ele não teve sucesso. Aí eu fiquei olhando assim, né? Existem mandamentos que são específicos para as pessoas, direções que são específicos para as pessoas.
E quando a pessoa ela ouve essa palavra e ela crê e ela tem uma atitude que não deixa de ser uma obra, mas essa obra para Deus, ela é conhecida, ao meu ver, é conhecida como um ato de obediência. O que Deus nunca deixou de pedir para o seu povo é esse ato de obediência, que no reino de Deus é de suma importância para que as pessoas possam ter as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre as suas vidas. Ou seja, elas não correrão atrás das bênçãos, mas as bênçãos de Deus virão e as alcançarão. Então, quer dizer, essas obras, claro, Deus vai dar cada um segundo as suas obras, é importante, mas essas obras, elas podem ser conhecidas por Deus como obediência e desobediência? Apóstolo, sim, porque lembra que Jesus disse que poucos são os trabalhadores, Aham. que a seara é grande? Por que que ele estava dizendo aquilo? Na implantação do reino precisa de trabalhadores. Então, veja bem, o reino precisa ser implantado. A história do mundo é essa, a história do planeta e da humanidade é essa. Deus criou a Terra, formou a Terra, uma extensão do seu reino, e colocou Adão e Eva para cuidar, para governar. Deu a eles o governo e o sacerdócio. Adão não apenas governava a terra, todos os reinos, reino mineral, reino animal, reino vegetal, e ele também governava também seus filhos. Ele tinha filhas, né? Teve filhas antes de ser chamado para ir para o jardim, porque ele não foi criado dentro do jardim. Deus formou o homem e depois o colocou no jardim. Quando ele, então, tem a missão de guardar o jardim e governar a terra, a grande função dele era também de cultuar a Deus. Como? Ele tinha um sacerdócio. Na viração do dia, Deus vinha prestar contas, Deus vinha para que Adão pudesse prestar contas do seu serviço. Então Deus tinha um encontro com Adão na viração do dia. Então Adão, além de prestar serviço, governar toda a criação, ele também cultuava Deus, ele tinha relacionamento com Deus, não havia separação entre céus e terra, era tudo uma extensão só. O que acontece? Com a queda do homem, porque o homem falhou na sua principal missão. Qual foi sua principal missão? Não permitir que o fruto do conhecimento do bem e do mal fosse alcançado. Por isso Deus plantou ele no meio. As pessoas perguntam, por que que ele plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? É tentar amarrar cachorro com linguiça? É para tentar Adão? De maneira nenhuma. Adão era guardião, Adão era querubim. A palavra querubim é guardião. A função dele era guardar, proteger, e ninguém tinha autoridade para mexer ali, senão ele e Eva. Por isso o recado, vocês dois não podem comer desse fruto. Vocês estão aí para guardar, não deixa ninguém mexer. A serpente, que é Guardião. Satanás, Então, se ele era um exatamente, guardião, ele era uma pessoa capacitadíssima de poder, então revestida de poder, né? e Então de ele tinha autoridade. condições de autoridade, ele tinha condições de vencer a serpente abrasadora, a serpente que veio falar com Eva, e tinha condições completamente de defender. Tem um assunto, pastor, se for sobre guardião aí, depois o senhor continua. A Bíblia fala que depois que Adão e Eva caíram, Deus mandou 2 anjos para guardar, foram 2, né? Para guardar a árvore da vida, não é isso? Sim, Para sim, que ele sim, não, para que ele não comesse do fruto. Senão sim, ele não teria mais jeito para o homem, né? Você vê, Deus sim. mandou 2 para resistir a Adão. Isso tem um mistério aí, Dois né, com pastor? espadas flamejantes ainda. Pois é, que coisa, Com hein? espadas flamejantes. Então tá, Senão, o que negócio era forte. coisa tremenda mesmo. Isso aí é uma coisa assim, para a gente se pensar e dar uma aprofundada aí. Continue, pastor, por favor. Desculpa ter interrompido o senhor aí. Não, tudo bem. É porque o Adão e Eva eram pessoas completamente diferentes da nossa. Completa não, mas
Logicamente que eles tinham corpos perfeitos, sem pecado, sem enfermidade, sem doença. Então o corpo deles provavelmente até em altura, em força, eles eram muito maiores. Acredita-se, com muitos achados históricos, que eles tinham mais de 4 metros de altura, com certeza. Então eles viviam muito tempo mesmo, não é essa questão de eles viverem 900 anos, é verdade, eles viviam esse tempo mesmo. É cientificamente comprovado que para que nós possamos viver 100 anos, alguém viveu 1000 anos. Então, o que que ele fez? Adão perde o reino. Adão entrega o reino. Só Adão tinha esse poder de entregar o reino aqui na terra. Adão e Deus. Adão e Deus. Quando Eva come do fruto, ela ainda não tinha esse poder. Ela não tinha esse poder de entregar o reino. Então, para que o reino pudesse ser perdido, Adão tinha que comer. Então, a serpente seduziu a Eva e Eva seduziu Adão. E quando Adão comeu, é que o reino foi perdido. Então, Satanás agora se torna príncipe deste mundo. Ele ganha autoridade aqui na terra. Então, agora ele se torna o príncipe. Por que príncipe e não rei, como Adão era rei? Adão era rei. Por que não príncipe? Porque ele não era legítimo. Ele fez aquilo por engano de mentira. Ele fez aquilo usurpando o trono do homem. Ele quis tomar do homem. E aí o que acontece? Começa então a promessa de Gênesis 3,15, que é a mãe de todas as profecias, é a mãe de todas as promessas, é Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente e a serpente feriria o calcanhar da mulher, ou melhor, do filho, né? Gálatas diz que esse descendente é Cristo. E nós também entendemos que esse descendente é Cristo. Mas a serpente, que é Satanás, o dragão, não sabia disso. Assim também como Adão e Eva não sabia quem seria esse descendente. Portanto, no meio do caminho, o que vai acontecendo? Satanás vai matando todas as pessoas que ele desconfia ser o descendente que poderia pisar na cabeça dele. O primeiro a morrer foi Abel. Quando ele oferece uma oferta a Deus e Deus aceita essa oferta, então Satanás colocou no coração de Caim matar o seu irmão por traição, porque imaginou que Abel fosse essa pessoa que fosse fazer esse serviço. Então nós temos a descendência de Sete depois, que vem trazendo a linhagem de Deus e chega até Noé. Em Noé, recomeça o planeta. Por quê? Porque a descendência do mal se proliferou de tal maneira que estava suprimindo a descendência do bem. Então, recomeça a humanidade em Noé e, através dos seus filhos, Deus escolhe um filho. Ele elege um dos filhos para ser o representante dele para reimplantar o reino que Adão havia perdido. Quem era esse filho? Sem. Sem foi escolhido. Então Deus fez a profecia através de Noé de que Sem seria o cabeça, de que Jafé deveria morar nas tendas de Sem e de que Cão, por causa do que ele fez com o pai dele, seria servo. Então começa uma nova revolução. Essa nova revolução foi inspirada em Caim. Essa revolução que vem de Cã, que também significa Caim, que significa cão, que dá origem aos cananitas, que dá origem aos cananeus, eles começam uma revolução anti-Deus. Eles não aceitam a primogenitura de Sem. A primogenitura de Sem vai cair em quem? Em Abraão. A primogenitura de Cão vai cair em Nimrod. Então começa a briga do império das trevas com o reino de Deus. E essa briga, ela vai acontecer por território. Então, a descendência de Cão começa a conquistar territórios, invadindo terras. E o que vai acontecer? Surgem os impérios. O primeiro império que a gente conheceu foi o Império Egípcio. Aí depois nós vimos o Império Babilônico, o Império Assírio, Império Grego, Império Medo-Persa, que não está nem na ordem. Mas o importante é as pessoas saberem que esses impérios foram todos eles tentativas de oprimir
os eleitos de Deus, eleitos para quê? Eleitos para implantar o reino de Deus aqui na terra. Então, olha só, o reino de Deus é um reino de luz. O império das trevas é um império de trevas. Então, a terra agora é o alvo e as pessoas que estão sobre a terra são o alvo também. Então, eles começam a uma briga por território, por almas e por vidas. O império das trevas vai conquistando, vai invadindo terras. Pode perceber que sempre quando se levantava um império, a primeira coisa que ele queria fazer é invadir terras. Por exemplo, por que, que esses impérios não viviam felizes ali na terra deles? O Império Babilônio, que não construiu sua cidade, ficou feliz por ele mesmo. Não, eles quiseram invadir Jerusalém, invadiram o Egito. Todo mundo conhecido daquela época eles invadiam. Aí, os outros impérios que sucediam a eles faziam a mesma coisa. E cada vez mais eles eram mais cruéis na forma de matar, na forma de destruir. Quando chega no Império Grego, o Império Grego com Alexandre o Grande se divide quando ele morre com 33 anos de idade, se divide entre seus 4 generais, sendo que apenas 2 generais ficaram mais famosos, e um deles foi que invadiu a Terra Santa e entrou no templo e profanou o templo, sacrificando ali dentro, que foi Antíoco Epifânio, ele é um tipo de Cristo. Era exatamente o recado de Satanás, dizendo assim: nós vamos invadir vocês, Terra Santa. Não adianta, esse povo eleito aí não vai vencer. Por isso que Jesus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Porque a igreja é a nova eleita de Deus para cumprir uma missão que Israel falhou. Veja, por isso Deus compara Israel com uma figueira. E ele amaldiçoou a figueira e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Porque ele adubou a figueira, ele semeou, adubou, regou, cuidou, e quando ele foi buscar frutos, não tinha frutos. E é por isso que ele diz assim que o reino seria tirado deles e seria dado para outras pessoas. Ele chegou a dizer em Mateus 8:11 que virão pessoas do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino. Por quê? Porque o reino que estava nas mãos de Israel, conforme profetizou Deus também lá em Êxodo, capítulo 19, dizendo assim: vocês serão reino e sacerdócio. Vocês vão anunciar as grandezas de Deus pelos 4 cantos da terra. Eles falharam, eles se fecharam entre si, e quando se fecharam entre si, começaram a brigar, e depois que brigaram, tiveram o reino dividido entre o reino do sul, reino do norte, que é o reino de Judá e o reino de Israel. E Jesus diz assim, que todo reino dividido não subsistirá. Então, Jesus vem, e quando ele vem, eles interpretam a vinda de Jesus da forma errada. Por quê, apóstolo? Porque o que eles esperavam? Finalmente a implantação desse reino. Um rei, descendente de Davi, que finalmente ia derrubar todos esses impérios, que são descendentes dos cananitas, que estavam invadindo a terra, estavam rejeitando a primogenitura de Sem, dos semitas. Então, quando esse rei que está por vir chega, e é Jesus, ele não vem da forma que eles esperavam. Um rei de guerra, um rei que fosse reconquistar o planeta, que ia subjugar os inimigos de Deus, que ia finalmente impor o reino de Deus na terra. Não. Ele vem pregando graça. E eles rejeitam isso, por quê? Porque eles percebem que a mensagem de Cristo está reprovando os judeus. A mensagem de Cristo está reprovando, dizendo que eles falharam na missão, que Deus tinha dado todas as chances, havia dado a ele capacitação, eles haviam recebido profetas, visto milagres, sinais, porque milagres e sinais, apóstolo, vêm do reino, não vem da terra, não vem desse planeta. Não tem como a mar se abrir, andar sobre as águas, ressuscitar morto, cair João fogo do Batista céu. perguntou, né? Isso vem do céu. João Batista mandou perguntar para Jesus, né, se era ele ou havia de vir outro, e ele falou justamente sobre os milagres, né? Falou sobre os milagres e que o reino de Deus está sendo pregado. Aí João Exato. Batista acreditou. E aí o que acontece?
Porque João Batista também imaginava que Jesus fosse derrubar os impérios, principalmente o Império Romano daquela época, né? Que o Império Romano era a junção de todos os outros impérios, do Império Grego, do Império Assírio, do Império Babilônico, do Império Egípcio. Então, eles estavam, assim, buscando essa justiça, né? Essa justiça de ver, finalmente, a descendência de Sem liderando conforme foi profetizado por Noé. E não é o que estava acontecendo. Jesus vem para reprovar o quê? Reprovar que eles não conseguiram cumprir, eles não foram testemunhas de Deus, eles não tiveram um proceder, eles receberam uma graça de Deus de serem eleitos a nação escolhida para representar a Deus, e eles falharam nessa missão. Então, ele até conta a parábola das bodas, é muito importante entender a parábola das bodas. Quando ele vai dizer que tinha um rei, que tinha o seu filho, e foi fazer o casamento, e ele foi convidar os convidados dignos, que é os judeus, que são os judeus, e eles rejeitam, porque, não, eu tenho que cuidar da minha fazenda, eu tenho que cuidar dos meus pais, não posso ir. Eu tenho que fazer as minhas coisas. Eu não estou preocupado com a obra de Deus. Eu não estou preocupado com a implantação do reino. É por isso que Jesus disse, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo que Israel errou nisso. Israel não buscou o reino de Deus em primeiro lugar. Não buscou essa implantação. Eles pensaram neles. Eles pensaram em suas casas. Eles pensaram em seus bens. É por isso que quando a igreja começa, ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer e que a igreja tem a missão de anunciar o evangelho do reino até os confins da terra, acompanhado de sinais. Sinais do reino. Pô, vocês vão expulsar demônios, vão curar enfermos, vocês podem até beber coisas mortíferas, não vai acontecer nada. Sinais do reino, ou seja, Jesus disse para Pedro, eu dou as chaves do reino dos céus na sua mão. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. É porque já foi ligado no céu, já foi dada a autoridade. Então pode ligar na terra, que já foi dado primeiro lá no céu. Coisa linda. Então quando Jesus dá a ordem para a igreja pregar de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, ele está falando aquilo que Pedro resumiu na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 5 ao versículo 9, se não me engano, 10, que ele diz assim, vós sois geração eleita, povo santo, de exclusiva propriedade de Deus, nação santa, né? Nação santa para proclamar as grandezas daquele que vos chamou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então, olha só, a igreja agora se torna uma nação. A igreja é um curral, é uma eclésia, é uma nação, é uma reunião de pessoas com o mesmo espírito. Então, a igreja é um corpo unido com uma missão. Qual que é a missão? Levar o reino de Deus, levar o evangelho de Deus até os confins da terra, e quando esse evangelho for pregado até os confins da terra, é que Jesus vai voltar. E o que isso implica? Que esse convite de Deus, esse convite do dono da festa que está fazendo o casamento do seu filho, que convida lá as pessoas e elas rejeitam para ir, aí ele faz um segundo convite. Qual que é o segundo convite? Então vai pelas ruas, convida os coxos, os mancos, os pobres, convida todo mundo para vir para o casamento do meu filho. E aí essas pessoas que foram convidadas em segundo plano é aquilo que nós conhecemos hoje como graça, ou seja, como igreja, entendeu? A graça de Deus deu a permissão de que um povo que é gentil, de que um povo que antes era estranho, agora se torne o povo eleito de Deus para anunciar o reino no lugar daquele povo que falhou. Mas a história de Deus com Israel não termina. Deus vai tratar com Israel na grande tribulação. Todo judeu hoje que aceita Jesus se torna igreja. A igreja não se torna judeu, não se torna judia. É o judeu que hoje se torna igreja. A igreja é a evidência hoje, não são os judeus. Esse negócio de colocar os judeus acima de tudo, não existe isso. A igreja hoje é a poderosa. Veja bem, como que eu posso afirmar isso a todos aqueles que duvidarem disso? Para quem foi que Jesus deu as chaves do reino? Foi para os apóstolos. Os apóstolos, a igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos. Amém. Os apóstolos não representam Israel. Os apóstolos representam a igreja.
Então foi para eles que ele deu a igreja, as chaves do reino. Então as chaves do reino, que antes estavam com os judeus, e o que eles faziam? Eles ficavam na porta, não entravam e não deixavam ninguém entrar. Entrar. Por isso o reino antes era tomado à força. Por quê? Porque eles ficavam na porta. Quem quisesse entrar no reino tinha que empurrar. Agora a igreja tem a chave. Não são mais os judeus. A igreja tem a chave, os apóstolos têm a chave, os crentes têm a chave. O que ligar na terra está ligado no céu. Ele nos deu autoridade para expulsar demônios, espíritos malignos, curar, libertar, fazer os sinais do reino. Então a igreja tem essa autoridade de implantar. Respondendo agora diretamente à pergunta que o senhor fez no começo. Todas as vezes que nós entendemos a graça, que é o quê? O convite para entrar no reino, o convite para entrar nas bodas, o convite para a gente fazer parte dessa festa. Glória Nós a Deus. entramos lá dentro, entramos. Nós esquecemos que o pai do noivo vai fazer uma revista. E quando ele fizer a revista, o que vai acontecer? Ele vai ver quem é que está com os trajes. Exatamente, com as vestes. Aí o que vai acontecer com as pessoas que foram convidadas pela graça e que não estão com as vestes nupciais, as vestes dignas de estarem ali dentro? Elas serão convidadas o quê? A se A se retirar da onde? Do reino. Aí ele fala assim, porque a sua parte será com quem? Com os ímpios, com aqueles que estão lá nas trevas. Por que trevas? Porque não havia energia elétrica lá. Então a lamparina estava onde? Então esse negócio de pregar a graça e parar por aí vai trazer todas essas complicações para essas pessoas, pastor? Todas essas complicações, apóstolo, porque Jesus disse assim, ó, vocês vão fazer as obras que eu fiz e vocês devem fazer maiores do que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Vocês vão ficar aqui como meus agentes e eu vou enviar o Espírito Santo para que vocês comecem a dar frutos e o vosso fruto permaneça. Porque aquele que não dá fruto vai ser cortado e lançado no fogo. Até porque aqui, ó, o Senhor fala aí, Apocalipse 5, aqui fala no versículo 9, né? E cantavam um novo cântico, dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Quer dizer, você vê o sangue de Deus aqui, o sangue de Jesus sendo mencionado, e depois um propósito que Deus estabelece para os homens, que é o propósito, o ministério sacerdotal e o ministério de rei, né? Real e sacerdotal. E a pessoa Nós somos reino e sacerdócio. E às vezes a pessoa para no sangue, né? Ela só quer saber do sangue, né? Ela só quer saber do sangue, ela recebe a graça, ela quer entrar na festa, mas ela não quer fazer parte da construção do reino. Não quer fazer a obra. Agiu. Exato, foi o que Israel fez. Israel fez exatamente isso. Então, uma mentalidade maligna, assim, é aquela mentalidade, tipo assim, ó, eu vou na igreja, ouço a palavra, o que for para mim eu pego, o que não for não pego, vou embora, não converso com ninguém, não falo com ninguém. Essa mentalidade é uma mentalidade completamente errada, né? Assim, essas pessoas não entenderam ainda o que é o objetivo pelo qual até mesmo o Espírito Santo está sobre a pessoa, né? Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse, né? Eis que o Espírito do Senhor é sobre mim para. Existe um propósito de Deus para as nossas vidas e através da nossa vida nesse reino que o Senhor está aí mencionando, que é o reino de Deus, para que nós venhamos fazer parte, o privilégio, né, pastor, de fazermos parte disso. Sim, porque é o seguinte, apóstolo, existem pessoas que têm Jesus como Salvador. Existem pessoas que têm Jesus como Salvador e Senhor. Sim. E existe uma diferença entre você ter Jesus apenas como Salvador. Porque como Salvador, ele vai livrar você da ira. Qual ira? A ira de Deus, do último dia, a condenação. Então ele vai livrar essa pessoa da ira. Mas veja bem, pelo sangue do Cordeiro nós somos livres da ira. Mas quando nós temos o Senhor Jesus também como nosso Senhor, aí é outra história.
porque nós somos servos. Ser Bendita a servo, nação, né? Bendita a nação exato, cujo Deus é o Senhor, né? E se Ele exatamente. é o Senhor, nós somos servos, prevalece sobre nós a vontade expressa do Senhor pela palavra para que nós venhamos andar sobre ela. Isso traz para a nação a bênção de Deus, né? E a gente vê o mundo enfrentando tudo isso que está enfrentando porque muitos talvez estão parados no sangue só, né, pastor? Exatamente, porque é bênção você ter o Senhor como Salvador. O É Evangelho da Graça maravilhoso. precisa ser É, pregada. sim. Ela é importantíssima, mas ela é só o primeiro passo, porque, olha só, nem todos que diz Senhor, Senhor, nem todos entrará no reino dos céus, como disse o Senhor Jesus. Entendeu? Mas todo aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está nos céus. E Forte isso qual aí. que é a vontade do meu Pai que está nos céus? Isso está lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. E o que, que é fazer a vontade do meu Pai que está no céu? Ele precisa de trabalhadores, ele precisa de obreiros. Por que, que Jesus disse que se a nossa justiça não exceder, não for maior e muito do que a dos fariseus, a gente não pode entrar no reino? Ele não está falando da graça, ele está falando do reino. A graça não depende de obra, a graça não depende do nosso sacrifício, do E, nosso tan- trabalho. e tanto é verdade Mas, isso que na cruz do Calvário, né, o ladrão que clamou ali por misericórdia, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só que ele não tinha como entrar no reino, né? E Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. paraíso. Então existem pessoas que participarão, entrarão no reino, e existem pessoas que não entrarão no reino, embora serão salvos. Aí vem aquela mentalidade, pastor: se eu estiver lá no cantinho no céu tá bom para mim. Tem pessoas que pensam assim, né? Que tem essa Tem mentalidade. muita gente. E outra pergunta que eu quero fazer para o senhor é: o batismo nas águas é de suma importância para a pessoa entrar no reino? Sim, com certeza, porque são dois sacramentos, né? Há alguns que dizem que são até três sacramentos. O que são sacramentos? São ordenanças sagradas que Jesus deixou, requisitos necessários para ter comunhão com Ele, para poder entrar no reino, que é o quê? O batismo, a Santa Ceia. E o terceiro é o quê? É o casamento, né? Mas para muitos é só esses dois, que é o batismo e Santa Ceia. Eu incluo o casamento também, porque eu entendo que o casamento também é um sacramento. Algo digno de honra, né? Então, assim, batismo e Santa Ceia são sacramentos em todas as religiões cristãs. Todas. Então essas Inclusive até pessoas, no judaísmo. então essas pessoas que elas não participam da Santa Ceia, essas pessoas não participam literalmente, não participarão literalmente dessa entrada no reino, é isso mesmo? Elas não poderão. Ele fala assim, de maneira nenhuma herdarão o reino. Não Meu podem. Deus. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, ele fala. Porque Não tem parte. o amor de tantas pessoas estão esfriando que até na Santa Ceia as pessoas não vêm mais. E tem aquelas pessoas, pastor, que só vêm na Santa Ceia, né? Ela só vem na Santa Ceia, ela foi batizada nas águas, ela só vem na Santa Ceia, mas ela não faz nada no reino. Como é que fica? Cada pessoa tem a oportunidade, apóstolo, de entregar a sua vida como escravo, como servo, que a palavra lá é doulos, né? Doulos, que é o escravo da orelha furada. Eu sou livre, Jesus me salvou, agora eu sou livre. Agora que sou livre, eu tenho que fazer uma escolha. Qual caminho eu vou seguir? O que eu vou viver? Assim como aqueles 10 cegos que foram curados, só um voltou, eles tiveram que tomar uma decisão. Eu volto ou não? Eu vou para aquele que me salvou ou não? Assim como aquele cego de nascença que foi curado, que depois que descobri quem foi que o curou, porque ele era cego então não via, ele não sabia quem foi, ele foi atrás para tentar descobrir quem foi que o curou. Há muitas pessoas que não vêm atrás, elas são livres, elas recebem a salvação e elas simplesmente viram as costas.
Aqueles cegos, aqueles leprosos, voltaram a ficar cegos ou leprosos? Não voltaram. É. Então, a mesma coisa, a pessoa que recebe a graça, ela não perde a graça. O que vai acontecer com ela? Ela simplesmente vira as costas para o reino. Jesus tem uma proposta para ela maior. Jesus agora tem uma proposta de uma caminhada, de um propósito, de um destino, de um futuro, de uma missão. Então, olha só, isso não depende da classe social, isso não depende do grau de escolaridade, isso não depende da raça da pessoa, porque aonde ela estiver, Jesus vai usá-la para poder implantar o reino. Vou dar um exemplo. Jesus disse que para os ricos é quase impossível eles herdarem o reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino. E ele vai explicar o porquê. Por causa do amor ao dinheiro. E ele está dizendo que o reino de Deus é como uma pérola preciosa que vale muito mais do que qualquer outro tesouro. E aquele camarada que tinha muitas pedras preciosas encontrou o reino de Deus, foi lá e deu tudo em troca daquela pedra mais preciosa, Que daquele coisa linda. tesouro mais precioso que é o reino de Deus. Os judeus não fizeram isso. Os judeus receberam as bênçãos e fizeram delas bezerro de ouro. Levantaram postes ídolos. A igreja não. A igreja pegava as suas riquezas, vendiam e dava aos pés dos apóstolos. A igreja já começou demonstrando ao Senhor que, diferente de Israel, nada estava acima do Deus Todo-Poderoso. Com o passar do tempo, principalmente com a Idade Média, a igreja estava muito rica, ela havia acumulado muitas riquezas e ela não soube distribuir essas riquezas para as pessoas, para o seu povo, para o seu corpo. E eu, quando falo isso, estou falando da Igreja Católica. Nisso foi se levantando algumas doutrinas materialistas, alguns pensamentos filosóficos materialistas, que começaram então a ignorar a igreja, a desprezar a igreja, porque a igreja, para eles, não era um bom modelo de governo, porque ela não fazia a justiça social. E nessa briga por justiça social, matar a fome do faminto, saciar a sede do sedento, eles perceberam que a igreja, na verdade, estava acumulando os bens. E isso é a igreja católica, quero deixar bem claro. Então começa-se então uma revolução contra a igreja. Começa a Revolução Francesa, que se levanta contra a igreja e contra a monarquia. Começa então alguns pensamentos ateístas para poder rejeitar o espiritual, para poder rejeitar o reino de Deus. E eles, nessa tentativa de buscar um reino, um império que faça justiça social, eles rejeitaram a justiça de Deus. Por quê? Por causa da falha de alguns homens no passado. Então eles pensaram que o projeto de Deus, através da igreja, não daria certo também. Só que o projeto de Deus através da igreja é o melhor que tem. Veja, o que aconteceu quando o mundo rejeitou a igreja? Guerras mundiais, milhões, chegou a bilhões de mortos através do comunismo, do socialismo, das duas guerras mundiais, guerra do Iraque. Dentro das escolas sem Deus, o que nós temos visto são tiroteios, tiroteios dentro do cinema. O que aconteceu com o mundo sem Deus? As pessoas começaram a roubar, a matar. Então, os assaltos aumentaram, os sequestros e etc. Então, veja bem, o que nós temos é a comprovação de que ficou pior. O que acontece é que, quando a Igreja Católica se uniu com o Império Romano, ela acabou se perdendo na sua forma de entender o reino. Mas sempre existiram aquelas pessoas que nunca desistiram de implantar o reino da forma que Deus queria, fazendo justiça, que a verdadeira religião é o quê? Vamos socorrer as viúvas, os pobres, o necessitado, o estrangeiro, vamos orar com quem está precisando, chorar com quem chora, sorrir com quem sorri, mais fraternidade, mais amor, mais compaixão, mais misericórdia. Então a igreja começou a falhar nesse papel, só que Deus deixou seus remanescentes.
No meio de tudo isso, sempre teve homens e mulheres que não se venderam. E eles eram muitos. Eles eram muitos, na verdade. Os que se corromperam eram poucos. A diferença é que esses poucos estavam no poder. Mas a grande maioria da igreja nunca se corrompeu. Quando teve a peste negra, quando todo mundo estava fugindo da Europa, porque a peste negra que veio da China para dizimar o Ocidente estava matando mais da metade da Europa, quem permaneceu lá foi a igreja. Os cristãos permaneceram na Europa socorrendo as pessoas, orando, passando remédio, cuidando delas. Por incrível que pareça, o povo que menos foi atingido pela peste negra foram os cristãos. Eles foram protegidos. Num tempo de pandemia como esse, que é o momento da igreja demonstrar fé, o governo está deixando os mercados abertos, as lojas abertas. Eles falam de quarentena, mas a rua está lotada, o trânsito está cheio. O único que está fechando é as igrejas. E quem pode fazer diferença agora são as igrejas. Quem deveria estar fazendo a diferença? As igrejas. Veja, eu não estou dizendo que o evangelho é comida e bebida. Não é isso. O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito. Mas, quando o mundo viu que a igreja, quando esteve com o poder na mão, não fez a justiça, ela entendeu que o mundo, que a igreja falhou como Israel falhou, quando teve o poder na mão. Israel saiu com todo o ouro do Egito. O Egito até hoje é pobre por conta de todo o ouro. Quando Salomão reinou, as pessoas traziam ouro para ele, do mundo todo. O templo era feito de ouro, prata, pedras preciosas. Então eles tiveram todas as riquezas nas mãos, e ao invés de fazer a justiça, não fizeram. Jesus fez justiça. Jesus alimentou os pobres, multiplicou os pães, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, pregou a compaixão, a misericórdia. As pessoas que quebravam a lei e eram dignas de apedrejamento, como aquela prostituta, Jesus disse: olha, eu posso te condenar, sou o único aqui que posso te condenar e não vou. Então vá, mas não peques mais. Então a graça é te dar uma chance. A graça é quando Jesus vai até o poço de Jacó, encontra com uma mulher samaritana que praticamente é uma prostituta, e ele então faz dela um tipo da igreja. Sim, aquela mulher é um tipo da igreja. Ele vai até o encontro, ele vai lá e conhece aquela mulher, e aquela mulher vai pregar para os samaritanos se convertem. Jesus fica 2 dias lá com eles. Então, quer dizer, Jesus começa a mostrar esse amor, essa misericórdia, que é a implantação do reino, apóstolo. Essa é a implantação do reino. Quando, desde a classe mais baixa, a classe mais alta, por que os ricos têm dificuldade? Por que os ricos não entram? Porque as riquezas deles são em primeiro lugar. Eles estão sempre colocando em primeiro lugar as riquezas deles. Eu trabalho com muitas pessoas que são ricas. E eu vou sondando o coração delas. E eu percebo como sabe assim, eu conheço pessoas que são ricas que são completamente entregues na mão do Senhor. Para elas não há limites, Eu também não há conheço. barreiras. Mas, apóstolo, eu conheço gente que elas são completamente apegadas às suas estruturas financeiras. E sabe qual que é o problema disso, apóstolo? Eu acho que a pessoa que é rica, ela realmente tem que dar valor, porque foi Deus que colocou na mão dela, ela tem que saber administrar sim, ela não tem que desperdiçar. Nós que somos pastores, que temos pessoas das nossas igrejas que são ricas, temos que valorizar o dinheiro dessas pessoas sim. Mas sabe qual que é o grande problema? Quando essa pessoa que é rica não tem visão de reino. Ela não entende que em primeiro lugar vem o reino de Deus. Na hora de escolher entre o reino e as riquezas, ela faz como aquele jovem rico, que Jesus disse: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me siga. Ou E seja, fica, troque o que você tem por algo mais importante que é o reino. e fica sem história, né? Aquele jovem rico, ele ficou sem história. A história dele se findou ali, né? Enquanto eu A falava aí, história. Deus me deu aqui quando você falou sobre a escolha, Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
né? Então quer dizer que a, a igreja, ela vive essa graça, mas se ela não atentar para o reino que Deus oferece para ela, para construir essa história, né, que o senhor acabou de falar, a igreja ela pode, mesmo estando na graça, colher condenação, é isso? Eu vou pedir, apóstolo, para o pessoal colocar na tela aí, por favor, o versículo 11 do capítulo 8 de Mateus, que vai dar essa resposta. Então vamos Mateus lá. 8:11. Pedi para o pessoal colocar para nós na tela, porque ela vai expressar exatamente como é que funciona. Olha Vamos lá, lá. apóstolo. Para mim não está aparecendo, apóstolo. O senhor pode ler, por favor? Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E Olha os o filhos 12. do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem serão lançados? Os filhos do reino. Quem está falando é Jesus, apóstolo. É, O gente, o próprio negócio é Cristo. sério. O negócio O não é só próprio aceitar Cristo. Jesus como Salvador, não. É aceitar como Senhor também, porque existe uma condenação para aqueles que são... para aqueles que não valorizarem a obra do Espírito, porque nós não somos devedores à carne, como diz aqui, nós somos devedores do Espírito de Deus, e esse Espírito, no versículo 3, fala que através do Espírito de Deus nós conseguimos mortificar as obras da carne, e o 14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Pastor Fabrício Moura, nós chegamos ao final aqui de mais um programa Tempo Precioso. Eu agradeço muito a sua participação. Esse assunto a gente pode continuar semana que vem, porque é um assunto muito gostoso, um assunto que vai esclarecendo aí para as pessoas o Evangelho na sua totalidade, nós como cristãos, sabendo o nosso lugar no reino de Deus e obedecendo ali a sua voz, obedecendo ali a sua palavra, passando por esse processo de santificação, exercendo também o amor, a misericórdia, exercendo aí a segunda chance, a terceira chance, quantas chances forem precisas para oferecer para as pessoas que querem voltar, fazer o caminho de volta, se arrepender e fazer valer mesmo o sangue de Cristo e seguir as obras de Cristo, assim como ele declara na sua palavra. Pastor Fabrício, muito obrigado mesmo por mais um tempo precioso conosco, pela sua participação. A honra é minha, apóstolo. A honra é minha. Pedi pro pessoal seguir lá no nosso canal do YouTube. Eu lancei uma série agora de inteligência emocional para cristãos. Tem a série lá, eu queria que o pessoal acompanhasse lá com a gente, tá bom? Joia, que Deus abençoe o senhor, tá? E que o Espírito Santo esteja sempre iluminando, lhe abençoando, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Fica com Deus, um abração Amém. para a família, que Deus te abençoe para a glória de Deus. Amém, Gente, apóstolo. Abraço a todos. amém.